Olá, querido aluno só específicas, tudo bem? Professor Felipe aqui novamente. Agora nós vamos tratar do registro de produtos, tá? Então, todo produto que é considerado produto de origem animal comestível dentro do país ou que vai ser importado, ele deve ser registrado no DIPOA. Então, quando a gente vai pegar um produto, a gente precisa registrá-lo, tá? E esse registro vai abranger o quê? A formulação do produto, o processo de fabricação e o rótulo. Então, esses três momentos ele vai ter que ser avaliado para que aquele produto seja registrado, certo? E o registro será realizado no sistema informatizado disponibilizado pelo mapa, certo? E aí o que acontece? Para fazer o registro desse produto, tem que se depositar a documentação exigida nos sistemas. Para quando? Para alimentos que são considerados, ou produtos, né, que são considerados regulamentados, e para produtos destinados exclusivamente à exportação. Tem que fazer o registro nesse sistema, tá? E o registro dos produtos comestíveis não regulamentados será concedido mediante prévia formulação e processo de fabricação, tá? Também, o croquis do rótulo não será objeto dessa análise prévia. De quem? Da análise desse produto, né, que ele não é regulamentado. Então, só vai fazer a análise prévia da questão da formulação e do processo de fabricação dele, certo? E aí, quem são os alimentos que são, né, os produtos de origem animal que são isentos de registro? Podemos citar aqui a pururuca, o torresmo, a farinha láctea, o pólen apícola, o própolis, a apitoxina, o pólen de abelha sem ferrão e o própolis de abelha sem ferrão. São esses aqui que o RISPOA traz para nós como produtos de origem animal isentos de registro, certo? E no processo de registro, a gente deve constar o quê? Todas as matérias-primas e ingredientes que a gente faz o uso, discriminando o quê? As quantidades e os percentuais que são utilizados nessa produção. Também a descrição das etapas de recepção, manipulação, de beneficiamento, de industrialização, de fracionamento, de conservação, de embalagem, de armazenamento e de transporte desse produto. Além de que, o croquis do rótulo que vai ser utilizado. Tá? Para fins de registro, serão exigidas também informações ou documentações complementares de acordo com os critérios que o DIPOA necessitar. Então, eu preciso de mais uma documentação para determinada situação. Se ele solicitar, tem que apresentar também. E aí vai ser permitida a fabricação de produtos de origem animais, não previsto no decreto também, tá? Mas para essas solicitações de registro, além daquelas anteriores, deve apresentar ao DIPOA, quem for solicitar, a proposta de denominação, porque o produto não tem registro, especificação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos do produto, seus requisitos de identidade e qualidade e seus métodos de avaliação de conformidade, observadas as particularidades de cada produto. Então, você vai ter que fazer um dossiê desse documento trazendo todas as informações que podem subsidiar o registro dele, certo? Além disso, informações acerca do histórico do produto, quando existentes, embasamento na legislação nacional ou internacional e a literatura técnico-científica relacionada à fabricação desse produto. E aí, a partir disso, né, o DIPOA vai julgar a pertinência desses pedidos de registro, considerando o quê? A segurança e a inocuidade do produto, os requisitos de identidade e qualidade propostos, com vistas também a preservar os interesses dos consumidores e a existência de métodos validados para a avaliação da conformidade desse produto. Então, você traz todas essas documentações e aí o DIPOA vai avaliar. Ele vai avaliar usando critérios objetivos, são esses aqui que estão sendo considerados aqui dentro do- da legislação, tá? Então, segurança e inocuidade do produto, você vai ter que demonstrar que ele é seguro, que ele é inofensivo, vai também ter que demonstrar a identidade dele, a qualidade e também mostrar aqueles métodos que você consegue avaliar a existência da conformidade desse produto, para saber se ele realmente tem aquilo que você está falando que ele tem, para saber se ele realmente apresenta a formulação da forma como você propôs. Então, tudo isso você tem que mostrar quando vai fazer o registro de um produto considerado novo. Certo? Então, informações contidas nesse registro de produto devem corresponder exatamente aos procedimentos realizados. Também os ingredientes e aditivos apresentados de forma combinada, eles devem dispor de informação clara sobre a sua composição e a rotulagem impressa exclusivamente em língua estrangeira, destinada a comércio internacional, será registrada com a sua tradução em vernáculo, que seria a língua portuguesa. Também, nenhuma modificação na formulação
ou no processo de fabricação vai ser realizado sem que o mapa faça a atualização de registro. E para registrar o produto ou para cancelar, também tem normas específicas, né, os procedimentos e normas específicas do mapa. O registro será cancelado quando houver algum descumprimento da legislação. Então, você está seguindo a legislação direitinho, o seu produto vai manter o registro. Se não estiver seguindo direitinho a legislação, o produto perde o registro, tem o registro dele cancelado, certo? E aí, com relação às embalagens, esses produtos de origem animal, eles devem ser acondicionados em embalagens e recipientes que não é, cause nenhum problema para ele. Faça proteção e não que ele possa transmitir algum tipo de situação para aquele determinado produto, certo? Esse material, ele não, ao entrar em contato, ele também tem que ser autorizado pelo órgão regulador, certo? Porque ele pode entrar em contato direto com o produto. E quando houver interesse sanitário ou tecnológico, com a natureza do produto deve ser exigida embalagem ou acondicionamento específico. Então, às vezes é um produto que tem uma acidez muito alta ou uma basicidade mais alta, que pode interferir com aquela determinada embalagem, pode ser que seja exigida uma embalagem diferenciada para ele, certo? Também é permitida a utilização de embalagem diferente dos padrões tradicionais para o produto. É permitida a reutilização de recipientes de invase ou de acondicionamento para desde que eles estejam íntegros e higienizados, e é proibida a reutilização de recipientes que tenham sido empregados para acondicionamento de produtos ou matérias-primas não comestíveis. Aqui é para produtos que foi utilizado na alimentação. Se não foi utilizado na alimentação, é proibido. Né? E aí o que é a rotulagem? Entende-se por rótulo ou rotulagem toda inscrição, legenda, imagem ou toda mensagem escrita, gráfica que esteja impressa, estampada, gravada em relevo, litografada, colada na embalagem, com vistas a identificar esse produto, certo? E o rótulo deve ser resistente às condições de armazenamento, também deve conter informações que são visíveis, além de não deixar nenhuma informação se deletar com o tempo. Além disso, também ele não pode induzir o nosso consumidor a erro. Além disso, também, esses rótulos eles devem possuir identificação que permita a rastreabilidade do produto. Lembra? Quando a gente fala em rastreabilidade, pode ser um QR Code, pode ser código de barra, pode ser também um código alfanumérico, certo? Então, depende do sistema que aquela determinada indústria está utilizando, certo? Então, os rótulos também podem ser utilizados somente no produto que ele foi registrado para aquilo. As informações impressas no rótulo devem ser fidedignamente verdadeiras, justamente para evitar que o consumidor compre um produto que está errado. Então, se eu tenho lá a rotulagem dizendo que meu produto é orgânico, ele tem que ser orgânico. Né? Lembra, quando a rotulagem de orgânico tem que ter acima de 95% de ingredientes orgânicos. Se tiver entre 70 e 95, é produto que contém produtos orgânicos, ingrediente orgânico. Menor que 70, não pode ter nenhuma inscrição de orgânico na embalagem, na rotulagem dele, certo? Venda direta ao consumidor final é vedado o uso de um rótulo para o mesmo produto, para mais de um mesmo produto, tá? Consumidor final ou a pessoa física adquire produto de origem animal para consumo próprio. Aí os rótulos devem conter de forma clara e legível o nome do produto, nome empresarial e endereço do importador, se for importado, o carimbo oficial do CIF, se ele for importado, também CNPJ, CPF de quem for fazer, a marca comercial, prazo de validade de identificação do lote, lista de ingredientes e aditivos, perdão, indicação do número de registro do produto dentro de POA, a identificação do país de origem, as instruções para o uso, também a indicação quantitativa de acordo com a nossa legislação e instruções sobre o preparo ou o uso do produto. Tá? E aí, os rótulos devem ser impressos, litografados, gravados ou pintados, e essa rotulagem aplica-se a todos os produtos que são destinados ao comércio internacional, certo? Nenhum rótulo ou etiqueta deve ser aplicado de modo que esconda ou encubra total ou parcialmente dizeres obrigatórios na rotulagem, além dos nossos carimbos. Os rótulos e os carimbos, eles devem referir-se ao último estabelecimento onde o produto foi submetido a um processamento, porque para garantir a nossa rastreabilidade.
tá? E aí, lá no artigo 463 do RISPOA, ele fala que a inspeção ela vai apresentar carimbos com marcas oficiais do CIF, tá? E a garantia de que esse produto ele foi inspecionado, né? Que passou por um estabelecimento inspecionado pelo mapa. Outra coisa importante é que o número do registro vai estar identificado nesse carimbo. Aí esses carimbos devem conter a informação Ministério da Agricultura, Brasil inspecionado, CIF, né? Então ele vai ter um padrão de situações para seguir. Então, nós temos 7 modelos de carimbo hoje dentro da nossa legislação. Antigamente tínhamos mais, né? Mas desde 2020 foram reduzidos para 7 carimbos, tá? Desses 7 carimbos, esse primeiro modelo é esse aqui que eu estou te mostrando aqui no cantinho. Ele vai estar lá escrito, ele vai ter 7 centímetros por 5 centímetros, tá? Ele vai ter esse formato elíptico, horizontal, certo? Então ele vai ter esse formato elíptico horizontal. E aí ele vai apresentar os dizeres Brasil, inspecionado. Aqui dentro desse número é um número da empresa, certo? Do estabelecimento. E serviço de inspeção federal. E aí ele vai ter, né, constando isso, e ele vai ser para quê? Vai usar em que esse tipo de carimbo? Vai ser utilizado em carcaça ou quartos bovinos de búfalos, equídeos, ratitas em condição de consumo, natureza e aplicado sobre as carcaças e outros quartos de carcaça. O que acontece então? Lembra, carcaça que vai utilizar esse tipo de carimbo aqui. Carimbo número 1, modelo 1. Tá? O que são essas ratitas? São aves, elas não têm capacidade tão grande de voar, mas ela tem um osso externo muito protuberante. Então, é tipo um casuar, ema, avestruz, tá? Então, são tipos de animais, as ratitas, tá? E aí, o carimbo com o modelo número 2, ele vai ter uma dimensão de 5 por 3, 5 centímetros por 3 centímetros de altura. Também vai ter um modelo elíptico, tá? Com o mesmo formato do 1. E aqui ele já vai ser utilizado em carcaças menores, né? Você viu que lá eram carcaças de equídeos, bovinos, de búfalos e de ratitas. Tem uma proporção bem grande. Agora, esse é um pouco menor, ele é utilizado em carcaças de suídeos, ovinos e de caprinos, certo? E aí o modelo 3, ele vai ter esses tamanhos aqui, de 1 a 5 centímetros, e eles são iguais. Então, ele vai ser redondo, né? Ele vai ter os dizeres em cima, Ministério da Agricultura, no meio Brasil, né? Inspecionado o número do estabelecimento e a sigla de CIF, né? Serviço de Inspeção Federal. As dimensões vai ser de 1 centímetro para quando você tiver uma embalagem de até 10 centímetros quadrados, 2 centímetros ou 3 centímetros para embalagens com peso de até 1 quilo, 4 centímetros para embalagens de até 10 quilos e 5 centímetros para pesos superiores a 10 quilos. Então, vamos botar aqui no cantinho para você não esquecer. Então, 1 centímetro vai ser para embalagens com 10 centímetros quadrados. 2 e 3 centímetros para embalagens com peso de até 1 quilograma. Vamos lá, 4 centímetros. Ele vai ser para embalagens entre maior que 1 quilo, maior que 1 quilo e menor que 10 quilos. E 5 centímetros ela vai ser para embalagens maiores que 10 quilos. Bom, então 5 para 10, 4 entre 1 e 10, 2 e 3 até 1 quilo e 1 centímetro para embalagens com 10 centímetros quadrados. Certo? Aí ele vai ser em formato circular, vai ter aqueles dizeres que eu falei, ele vai ser para rótulos ou etiquetas de produto de origem animal utilizado na alimentação humana. O quarto carimbo, ele vai ter 3 centímetros, tá? Por 15 de altura. Ele vai ser aplicado em quê? Nas sacarias impressas, tá? Vão ter dizeres idênticos, na mesma ordem que os outros, tá? E ele vai ser para rótulos, etiquetas, sacarias de produtos não comestíveis. Então, lembra, quadradinho é não comestível. Aplicado aonde? Nas sacarias.
E aí nós temos esse quinto modelo, que é um modelo retangular no sentido horizontal. Tá? Ele vai ter 7 centímetros por 6 centímetros de altura. Vai ter os dizeres Brasil, CIF e a palavra condenado. Ele vai ser para utilizar em carcaças ou partes de carcaças condenadas. O sexto modelo, ele vai trazer para nós aqui, né, alguns dizeres, né, vai trazer Brasil, CIF, ele também vai ser no formato retangular, no sentido horizontal, só que além de trazer para nós os dizeres Brasil e Serviço de Inspeção Federal, né, que é o CIF, ele ainda vai trazer algumas letras, tá? Quando ele trouxer a letra E, ele vai dizer que esse produto foi esterilizado. Quando ele trouxer a letra TF, é que ele sofreu tratamento a frio, certo? Se ele tem o FC, vai ser fusão por calor. Se ele tem o C, ele passou por um processo de cozimento, certo? E se ele tem S, ele passou por salga, certo? Então presta atenção. Quando ele tem uma letra só, essa letra vai ter a proporção de 5 centímetros, né? Dando espaço de meio centímetro em cada altura, porque a altura do carimbo é de 6 centímetros e a letra interna maior ela tem que ter 5 centímetros. Se ele tem duas letras, cada uma vai ter a proporção de 2,5, certo? Então, presta bastante atenção nisso daqui também, porque pode ser que seu examinador cobre essas medidas do carimbo, né? Fazer o quê? E aí, o sétimo modelo, ele vai ter uma dimensão de 15 milímetros de diâmetro, ou 1,5 cm. Tá? E ele vai ser para quê? Para os lacres utilizados no fechamento, identificação de contentedores e meios de transporte de matérias-primas e produtos que necessitem de fiscalização sanitária e ações fiscais de interdição. Então, é aquele lacrezinho que vai fechando o produto, certo? E aí, com relação ao trânsito desse produto de origem animal, então todas as matérias-primas, né, que vão transitando, elas devem ser realizadas por meio de um transporte, né, esse trânsito desse material tem que ser por um transporte apropriado, que garanta o quê? A integridade e permita a sua conservação. Sempre que, aí agora para uma análise laboratorial, sempre que o CIF julgar necessário, serão realizadas a coleta de amostras laboratoriais. Para quê? Para garantir as características daquele produto, saber se ele realmente é aquele produto. E essas análises fiscais devem ser coletadas em triplicata do produto ou de qualquer outra substância para sua elaboração e assegurada a sua inviolabilidade e conservação. E aí como é que elas são divididas essas amostras? Uma amostra vai para o laboratório, certo? E as outras duas são contra prova. Uma das amostras deverá ser entregue para o detentor e a outra no laboratório, ou no CIF, certo? Então, a gente tem 3 amostras, uma vai para o laboratório e as outras duas vão ser de contraprova. Uma de contraprova vai para o detentor e a outra fica no laboratório. E aí a responsabilidade do detentor ou do responsável do produto manter essa amostra de contraprova, de modo que garanta a sua integridade física. E não devem ser coletadas amostras fiscais em triplicata quando? Tá? A gente faz triplicata, mas se não tiver a possibilidade de fazer, a gente não vai fazer, certo? Então, a quantidade ou a amostra do produto não permite. O produto apresenta prazo de validade exíguo, já está acabando e não tem tempo para eu fazer uma contraprova. Se tratar de análises fiscais realizadas durante o procedimento de rotina oficial, ou forem destinados à realização de análises microbiológicas que vão ser consideradas impertinentes à análise de contraprova, se tratar de ensaios para a detecção de analitos que não se mantenham estáveis ao longo do tempo. Então, temos analitos que não são estáveis, ou a quantidade do produto não é suficiente, o prazo de validade dele está acabando, ou se trata de alguma amostra fiscal, análise fiscal corriqueira, ou também é um caso de análises microbiológicas que a gente não vai ter como fazer uma análise de contraprova depois, certo?
E aí a gente entra na fase de reinspeção. Então, os produtos de origem animal eles podem ser reinspecionados sempre que necessários antes da sua liberação para o comércio interestadual ou internacional. Essa reinspeção desses produtos de origem animal tenham sido exportados e retornarem ao Brasil, eles serão realizadas obrigatoriamente pelo CIF. Tá? E a reinspeção abrange o quê? Ela vai abranger as condições de integridade da embalagem dos envoltórios, a rotulagem e as marcas oficiais, a avaliação das características sensoriais, também a coleta das amostras de análises físicas, microbiológicas, físico-químicas e de biologia molecular e histológicas, quando couber, a documentação fiscal sanitária, as condições de manutenção da higiene do veículo transportador e o número da integridade do lacre da origem. E aí, quando a gente falar de matérias-primas, né, que são isentos de registro, né, eles têm livre comércio no território, observado que as exigências do órgão de saúde animal, as exigências previstas nesse decreto e também podem ser objetos de comércio internacional para países que não possuem requisitos específicos. Então, não tem registro, é isento de registro, ele pode ser comercializado para fora, mas somente para quem não faça exigência nenhuma a mais de critérios requisitos sanitários. E aí, se tratando de importação das matérias-primas de produto de origem animal, somente deve ser autorizada quando procederem de países cujo sistema de inspeção for avaliado e reconhecido como equivalente do Brasil, procederem aos estabelecimentos habilitados à exportação do Brasil, também estiverem previamente registrados no DIPOA, estiverem rotulados de acordo com a nossa legislação e vierem acompanhados do certificado sanitário de expedição. Tá? Então, quem vai dar esse certificado? A autoridade do país de origem. E essa certificação, os certificados sanitários, eles podem ser nacionais ou internacionais. As guias de trânsito e as declarações de conformidade ou destinação industrial, eles emitidos por produto de origem devem atender aos modelos estabelecidos pelo DIPOA. E os certificados nacionais e internacionais e guias de trânsito devem ser emitidas por quem? Por serviços de inspeção de produto de origem animal, pelas unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional e pelas centrais de certificação definidas pelo MAPA. Esses certificados de produtos destinados ao comércio internacional devem ser redigidos em vernáculo e no idioma aceito pelo país, e devem ser assinados por quem? Pelo auditor fiscal federal formado em medicina veterinária. Lembra? Toda vez que se tratar de POA, o AFA responsável é um VET. Okay? É obrigatória também a emissão de certificação fitossanitária para o trânsito desses produtos, tá? É obrigatório. E aí a gente entra na parte mais legal da legislação, que é a parte de infrações, tá? Então, a gente tem, dentro da nossa legislação, ela divide as infrações em leves, moderadas, graves e gravíssimas. Vamos ver cada uma delas, tá? Então, leve, o que vai ser? Uma infração leve. É aquela onde a gente pode construir, ampliar, remodelar instalações sem a prévia aprovação desse projeto. Não realizar transferência de responsabilidade é leve. Utilizar rótulo que não atende à legislação. Expedir matérias-primas em condições inadequadas. Ultrapassar a capacidade máxima de abate. Elaborar produtos que não possuam processos registrados no DIPOA. Expedir produtos sem rótulos, registrados lá no DIPOA também. E deixar de fornecer dados estatísticos. Então, são coisas bem mais leves mesmo para ser considerado leve. Ah, eu esqueci de fazer isso. Ah, eu não entreguei um rótulo lá no meu registro, quando fui fazer, então. Ou fui abater, eu tinha capacidade para abater 10, abate 15, então são situações que elas não trazem um problema muito grande para a sanidade, a saúde animal, certo? E aí a moderada ela já cresce um pouquinho. Por quê? Porque você vai desobedecer ou inobservar preceitos de bem-estar animal. Você já bota em risco a saúde do animal. Desobedece ou inobserva exigências sanitárias, você pode causar um problema tanto para você, quanto para o animal, quanto para quem vai receber aquele alimento, certo? Aquele produto de origem animal. Omitir elementos informativos importantes quanto à composição centesimal e tecnológica do processo de fabricação. Receber, utilizar, transportar, armazenar produto desprovido de comprovação de procedência. É importante, isso aqui pode causar algum problema de saúde nas pessoas. Utilizar também processo que não atenda à legislação,
não cumprir os prazos previstos, distribuir POA fabricado em estabelecimento não registrado, fabricar ou expedir POA com rotulagem falsificada, aqui já é um problema muito grande, elaborar produto que não atenda à legislação e prestar ou apresentar informações incorretas ou inexatas. Apor também nos produtos novos prazos, então que um prazo de validade novo é moderado. Na minha opinião, tinha que ser algo mais grave do que só isso, mas a legislação fala que você colocar novo prazo em produtos com prazo de validade já expirado é moderado, então a legislação é quem manda, né não? Vamos lá para as infrações graves. Utilizar produto fora do prazo de validade, né, com a validade vencida, sonegar informações, fraudar registro, né, inclusive são situações que a gente pode considerar até crime, né? Ceder ou utilizar de forma irregular lacres, carimbos oficiais, rótulos ou embalagens, adulterar matéria-prima ou ingrediente, simular legalidade, expedir por comércio internacional produtos sem atenção disposto nas normas, importar matérias-primas adulteradas, iniciar atividades sem atender às exigências, são situações graves, né? Muito, muito graves que você pode botar em risco a uma infinidade de pessoas, né? E não apresentar produto de origem animal sujeito à reinspeção obrigatória no local de inspeção autorizado. Aqui ele pode ser confundido com uma infração gravíssima que está lá no inciso 40. Então você vai ver que eu já vou falar dela. Então presta atenção aqui. O que eu grifei foi a questão do local de inspeção autorizado. Você não colocou o produto aonde tinha que ser. E aí, na gravíssima, embaraçar a ação do servidor, que é você falar, não, você não vai entrar aqui, ou demora demais para ele poder fazer o serviço dele. Desacatar, né, que também é crime. Distribuir ou expedir produtos com risco à saúde pública. Utilizar matérias-primas condenadas não inspecionadas ou sem procedência. Apreendido pelo CIF, né, utilizar produtos apreendidos pelo CIF mantidos sob sua guarda, fraudar documentos, crime novamente, não realizar o recolhimento de produtos, utilizar de forma irregular ou inserir informações falsas, crime mais uma vez, prestar ou apresentar informações falsas para o mapa. E aí a gente entra aqui no inciso 40 que eu falei para você. Não apresentar para inspeção produto sujeito à reinspeção obrigatória. Então ele não apresentou. Naquele outro, ele apresenta, mas apresenta em local distinto, tá? No local onde não é um local para ser feita a inspeção. Expedir ou comercializar. E aí ele pode confundir você, falar que essa daqui é gravíssima, sendo que na verdade essa aqui é grave, sendo que na verdade é uma gravíssima. Expedir ou comercializar POA sujeita à reinspeção obrigatória anteriormente da realização da inspeção. Receber ou manipular POA sem possuir registro. Descumprir determinações sanitárias de interdição total ou parcial e não realizar o tratamento de destinação industrial ou aproveitamento constitucional nas situações que são necessárias. Tá? Então, essas são condições gravíssimas. E aí, quem vai ser a pessoa que vai aplicar? Porque aí, para a infração, a gente precisa ter uma penalidade. Quem é que vai ser capaz de aplicar essas penalidades? Vai ser a chamada autoridade competente. Qual é a natureza dessas penalidades? Ela pode ser pecuniária ou ela pode ser uma obrigação de fazer ou não fazer, certo? Respeitado o direito do contraditório e da ampla defesa. Contraditório vai ser aquilo que a gente vai opor, né? Aquilo que você acha que é errado, que não está certo, certo? Que estão te cobrando não tá correto. Ou a ampla defesa. A ampla defesa, ela vem no sentido. E aí quem tem a capacidade de aplicar? A autoridade competente é quem vai aplicar essas penalidades. Porque para toda, né, infração vai ter uma penalidade suficiente para isso. A natureza dela é pecuniária ou de obrigação de fazer ou não fazer, respeitado o direito de contraditório e ampla defesa. Contraditório, a pessoa pode contrapor aquela decisão da autoridade sanitária, da autoridade de defesa sanitária, né? Defesa agropecuária. E a ampla defesa é usar qualquer meio possível para que ela possa se defender, certo? E aí, quais são as penalidades adotadas? Hoje, as penalidades não são as que estão mais no RISPOA. Como são feitas a adoção das penalidades? São as previstas no artigo 27 da Lei 14.515, inclusive, né, de 2022, que é aquela que vai regular a
a ação, né, dentro da defesa agropecuária relacionada ao processo administrativo voltado para isso, e as advertências e as penalidades, tá? Então lá ela vai trazer lá que o agente que incidir em infração prevista na legislação relativas à defesa agropecuária ficará sujeito às seguintes penalidades, isolada ou acumulativamente. Então eu posso aplicar só uma ou eu posso aplicar mais de uma, tá? Então eu posso aplicar advertência, multa, e a multa vai de 100 a 150 mil, né? Também condenação do produto e pode ser objeto de destruição às expensas do infrator. Então, vou destruir o produto e eu ainda tenho que pagar para que aquele produto seja destruído. Ou ele pode ser objeto de doação para órgãos públicos ou entidades filantrópicas, desde que ele não ofereça risco à saúde pública. Suspensão do registro de cadastro de credenciamento, cassação do registro do cadastro do credenciamento ou cassação da habilitação do profissional que prestar os serviços à defesa agropecuária, certo? E aí a gente tem aqui, né? Então, para cada tipo de infração, leve, moderada, grave, gravíssima, você vai ter a aplicação a um tipo de pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física você vai poder aplicar entre 100 e 150 mil, tá? Ao microempreendedor individual, de 100 a 5 mil. A microempresa, de 500 a 10 mil de aplicação. A empresa de pequeno porte, de 1.000 a 30 mil. A empresa de médio porte, de 1.500 a 50 mil. E aos demais estabelecimentos, de 1.500 a 150 mil. E aí a gente lembra que nós vamos ver lá que essa multa ela pode ser, né, em caso de reincidência específica, ela pode ser aumentada em 10%. Se o cara pagou no prazo de 20 dias, ele vai ter uma redução de 20% do valor, certo? E aí considera para fim de caracterização de reincidência e a pena, para o aumento de pena, um prazo de 5 anos contado do cumprimento ou extinção da pena. Então, dentro de 5 anos, se ele cometer cometer uma infração de novo, igualzinho àquela lá que ele cometeu, incidência específica, numa falta gravíssima, ou numa falta grave, ou numa falta moderada, ou numa falta leve, ele vai ter que pagar uma multa 10% mais cara, certo? E aí, a introdução irregular no país de animais e vegetais, ela é estipulada um valor entre 100 e 5 mil para a pessoa física que fizer essa infração. E aí, a introdução irregular de insumos agropecuários tem uma multa de até 50 mil e é considerada uma infração de natureza gravíssima. Certo? Como é que acontece o processo administrativo nesse caso? O processo administrativo ele vai iniciar-se com o auto de infração. E o auto de infração é o documento que é apto para constatar uma infração. Ele vai ter uma defesa por escrito, que vai ser 20 dias, ela vai ter 20 dias para realizar essa defesa do auto de infração. Ela vai ser endereçada ao SFA da UF, onde ele foi cometido. E aí é feita uma notificação para essa pessoa por meio eletrônico, certo? Garantido que ela consiga saber que ela recebeu. E aí vão ter decisões em primeira instância, decisão em segunda instância e vamos ter uma terceira e última instância dentro do processo administrativo, né, da infração aqui, da avaliação de infração. Então vai ter um recurso à autoridade que proferiu a decisão, num prazo de 20 dias do recebimento da notificação. Se ela não reconsiderar, ela vai encaminhar para a SDA, que vai decidir em segunda instância, e ela tem 20 dias para o recebimento desse recurso, tá? Certo? Também, a SDA fez, né, a decisão dela, a pessoa recorreu, o recurso agora da SDA vai ser para essa Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária, também num prazo de 20 dias, tá? Esses recursos, eles têm efeitos suspensivos, se feitos dentro do prazo de 20 dias e são avaliados aqui, são liberados dentro da legislação, certo? E aí, qual é a composição dessa comissão, né, que vai fazer a avaliação, essa Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária? Ela vai ser composta por 5 titulares e 5 suplentes. Então, nós temos aqui 2 servidores do MAPA, um do Ministério da Justiça, uma pessoa que vem da Confederação Nacional da Indústria e uma da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, para cada um desses daqui, nós vamos ter um suplente dele. Então, 2 titulares e 2 suplentes do MAPA, um titular e um suplente do MJ, um titular e um suplente da Confederação Nacional da Indústria
e um titular e um suplente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Tá? E aí, o mapa pode adotar procedimentos complementares de inspeção e fiscalização decorrente da existência ou de suspeita de doença exótica ou não, de surto ou de qualquer outro evento. Por exemplo, aqui, surto de gripe aviária. Certo? Então, ele pode adotar um procedimento. E quando as atividades de fiscalização e inspeção sanitária houver suspeita de doença infecto-contagiosa de notificação imediata, o CIF deve notificar o Serviço de Saúde Animal. Então, é isso. Ficamos por aqui e finalizamos, graças a Deus, o nosso SPOA. Um abraço, fique com Deus. Nós temos algumas partes do SPOA que o professor não levou em consideração, mas se você é bom que você leia, porque lá tem alguns conceitos que o seu examinador pode vir a cobrar, mas eles são uma infinidade de conceitos. Né? Tem conceito de queijos, conceito de mel, conceito de N coisas. Então você pode estudar, né? Isso, dar uma lida, não precisa pegar muito a fundo, porque eu acredito que não vai dar tempo de seu examinador cobrar isso tudo, ok? Então, fique com Deus e até mais.